Sabias que o nome dele era Paulo Leminski Filho? Porque veio de geração em geração. Mas que houvesse uma pessoa física ali, regulamentada, não. E ele era absolutamente fascinante nisso, porque não era gênero nenhum, ele não fazia nenhum gênero, não havia um modelo anterior a isso. Ele conhecia isso, assim, da poesia de Joyce, que também era um professor, que nem o Drummond, né? Drummond era um senhor funcionário do Banco do Brasil. Nada a ver com a performance do Leminski, que é uma performance que você vai encontrar mais na música, no rock, e nessa poesia do Walt Whitman, uma poesia mais marginal, né, que vai se tornar, vai ganhar esse título de poesia marginal. Eu tenho certeza, eu sempre digo isso para os alunos, né, eu costumo fazer palestras sobre ele, sobre a poética dele para universidades. E eu sempre falo isso porque a melhor coisa que me aconteceu na vida foi o Paulo Leminski. Primeiro a minha mãe, que eu não sabia por que me enchia tanto o saco dizendo que me amava todos os dias. Eu só fui perceber isso depois que ela se foi, que eu fiquei velho e que eu não tenho traumas nenhum com a minha mãe porque ela me amava. Aí você não tem trauma nenhum. E o Paulo Leminski como meu irmão que eu não tive, né? Eu não tive um irmão e o Paulo era meu irmão mais velho. E ele lá pelas tantas, assim, do nosso relacionamento, ele adotou isso também, para minha sorte. E foi a primeira pessoa que me falou assim, isso lá nos primeiros 8 meses de trabalho meu no jornal, ele falou assim, você escreve muito bem, você vai viver disso. Era um sonho, né? E na verdade eu vivo disso. E é claro que ele sabia tudo que ele dizia. O problema é que depois que eu confiei em tudo que ele dizia, ficou fácil acreditar que eu seria um cara que ia viver disso. Porque ele não errava, ele não errava nenhuma. Eu vi o Paulo fazer as coisas mais incríveis, as tertúlias mais... com os caras mais nominados, Antônio Wise, tem no meu livro, tem uma passagem dele com o Wise, né, que ele, aqui no Rio, que ele mostra os poemas dele com o Antônio Wise, e o Wise reclama da contração, né, pra, ele escrevia para você, e o Antônio Wise não pode, isso não existe na língua portuguesa, é para você. Daí ele dizia para o Wise, não, mas isso aí era a poesia que vocês faziam, a minha não, a minha é do jeito que eu falo, e será assim. Aí eles brigaram a noite toda, aí ele, em consideração, o Wise, ele falou, tá bom, professor, eu tiro agora, mas quando eu chegar em casa eu coloco novamente. E ele jamais perdia uma oportunidade, tanto e ele estava certo que essa descontração, essa informalidade da poesia brasileira já faz parte. O Pasquim com a linguagem, né, veio solidificar a maneira de falar do brasileiro, que não é uma maneira de falar de Lisboa. Então, existem coisas que nós já incorporamos na nossa linguagem. O Paulo Leminski era atento a tudo isso. Ele era um professor de línguas, atento professor de línguas, em constante aceitação das mudanças que a linguagem oferece. Ele tem vários aspectos. Quando eu faço uma palestra sobre o Paulo, 2 horas é pouco. Porque ele é um multimídia, né? Ele foi um premiado homem de texto publicitário. Ele foi um premiado e hoje ele está consagrado como poeta, ainda que haja uma resistência a esse tipo de poesia que ele faz, a esse tipo de comportamento que ele tinha mais ainda, né? E eu, claro, escolhi o Paulo Leminski, né? Eu tenho comigo a convicção de que o Paulo é um dos maiores poetas vivos, contemporâneos, quer dizer, do século XX. Vivo. Deixa ele estar vivo, nós estamos aqui em torno do cara aqui, né? Mas eu também sou muito pé no chão e sei que o nome dele, como biógrafo, eu sou cada vez mais requisitado pelo interior do Brasil, coisa que não acontecia. Eu fiz todas as capitais já falando, dizendo minha palestra. E aí esgotou tudo já. Eu já fui em Porto Alegre, Natal, Recife, Salvador, tudo isso já aconteceu em Belo Horizonte.